Amém. Ó Senhor. Amém. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a realização, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Capítulo 2, versículo 6. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. Vamos lá ler o versículo 1:3. 1:3. Amém. Bendito. Sim, bendito. Bendito. Amém. Deus é bendito. Sim, bendito. Amém. Bendito Deus e Pai. Amém. Amém. Deus abençoados em Cristo. Jesus é o Senhor. É o Senhor. Aleluia. Amém. Amém. Vamos falar? Jesus. Jesus é o Senhor. Amém. Ontem, sexta-feira, o Sérgio me ligou. Falou se eu poderia compartilhar. Sexta-feira? Aí eu fiz uma proposta para ele. Falei, eu compartilho, dou a introdução e você termina amanhã. O que você acha? Então, graças ao Senhor, né? Louvado seja o Senhor pelo corpo de Cristo, né? Amém. A mensagem da semana passada, o irmão Mohamed, ele colocou para nós a questão da bênção do Deus triuno, né? E mostrou para nós a bênção do Pai, as bênçãos do Filho e as bênçãos do Espírito. E a mensagem dessa semana, nós vamos continuar na mesma linha, irmãos, cujo título é a mensagem 21, né? Da quinta semana do alimento diário, cujo título é Assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. Vamos repetir esse título? Assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. E o versículo que me chamou muita atenção na mensagem anterior, 2 versículos. Esse é um dos versículos que me chamou a atenção, Colossenses 1:3. Eu vou ler para os irmãos de novo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Amém. Nos tem. Irmãos, o Senhor, Ele nos tem abençoado. Amém. Com toda sorte Aleluia. de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. Outro versículo eu desfrutei também, Colossenses 3, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, Amém. onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui na terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Essas bênçãos, irmãos, espirituais, elas não são terrenos. O Senhor, Ele tem nos abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestes. Então, irmãos, nós
precisamos perceber que a todo tempo o Senhor Ele nos faz voltar às coisas celestiais. Ou seja, nós precisamos sair dessa esfera terrena, onde nós estamos. Se nós formos procurar bênçãos terrenas, irmãos, nós não vamos encontrar. Nós vamos encontrar o quê? Bênção material, esse tipo de bênção. A bênção que o Senhor está falando aqui é bênção espiritual. E essas bênçãos, irmãos, nós vamos encontrar nas regiões celestes. Amém. Em Cristo Jesus. Tem um trecho do Alimento Diário que diz assim, ó, as bênçãos mencionadas nesses versículos não estão na terra, mas nas regiões celestes em Cristo. Nós estamos na terra, mas se estivermos conectados às regiões celestiais, teremos acesso às bênçãos espirituais contidas em Cristo. Ou seja, não sei se os irmãos lembram de Hebreus 13, 14. Eu queria ler esse versículo junto com os irmãos. Esse versículo é muito rico. Hebreus 13, 14. Aleluia, porque nós não somos dessa terra. Embora vivamos aqui, mas nós não somos daqui. Jesus é o Senhor. Amém. Vamos ler todos juntos? Amém? Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos o que há de vir. Aleluia, vamos ler de novo? Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos o que há de vir. Aleluia. O que você está buscando? A cidade. Ou seja, irmãos, nós não temos cidades aqui. Eu não sou de Sumaré, não sou de Campinas. Nós não temos nada fixo aqui nessa terra, irmãos. O versículo continua dizendo, mas buscando as que há de vir. Então qual que tem que ser o nosso coração, irmãos? O irmão Dong tem constantemente falado para nós esse versículo de Hebreus 2,5, irmãos. Muitas vezes a gente acha que o irmão Dong está repetindo demais, né? A gente até se torna um pouco incrédulo, né? O irmão Dong já está de idade avançada, né? E está repetindo muito a palavra. Mas na realidade, sabe o que eu vejo, irmãos? Eu vejo o amor. Eu vejo o amor de um pai para com o filho. É isso que o irmão Dong tem feito, irmãos. Passado esse encargo para nós, embora nós podemos, às vezes percebemos que seja repetido, mas é porque nós ainda não ganhamos esse encargo do mundo de Cadiz. E aqui o versículo está dizendo que nós não somos daqui. Tem outro versículo também rico, que é João 17, 14. Eu vou ler para os irmãos, tomar tempo. Fala assim, ó, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Então, irmãos, está mais do que claro que nós, embora somos seres humanos e vivemos aqui nessa terra, nós precisamos entender que nós não somos daqui. As nossas bênçãos, elas são espirituais, nas regiões celestes. Então, irmãos, nós precisamos pedir para o Senhor nos tirar dessa esfera terrena. Por exemplo, nós estamos na reunião hoje. Se você não se conectar com Cristo, você vai continuar pensando nas coisas terrenas. Irmãos, nós vamos continuar pensando nas nossas dívidas, nas nossas prestações, nos nossos filhos, e nós não vamos se desconectar daqui. Então a gente precisa se desconectar dessa terra. Vamos gastar um minutinho de oração. Amém. Individual. Amém. Os irmãos, fechem os seus olhos, irmãos, e peçam para o Senhor que transportem os irmãos daqui. Não o corpo físico, mas o espírito. Amém? Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. O irmão Dong, irmãos, ele começa essa mensagem essa semana e ele continua falando do famoso avião.
quando eu comecei no alimento diário, ele não foca muito isso, mas na mensagem do áudio e também no tutorial do alimento diário, o irmão Pedro que compartilha, ele pega aquele aviãozinho para explicar novamente para nós esses livros que nós estamos desfrutando. Quais são os livros? Gálatas, Colossenses, Filipenses, tá certo? Gálatas, Colossenses, Efésios e Filipenses. Então, irmãos, o irmão pega esse avião. Eu não sei se os irmãos conseguiram compreender já, irmãos, essa analogia que o irmão faz com a questão do avião, né? E a gente pode pensar novamente que o irmão Dong está de novo repetindo. Mas eu desfrutei de algo novo, irmãos, essa semana. Desfrutei de algo novo. A gente sabe que a fuselagem desse avião fala do livro de Gálatas, que é a economia de Deus, que é o plano de Deus. E esse plano de Deus, que é essa fuselagem do avião, para esse avião decolar precisa de duas asas. Um lado nós temos Cristo, o mistério de Deus é Cristo. Do outro lado nós temos a igreja, né? Cristo é um mistério. Como é que fala, irmãos? A igreja é o mistério de Cristo e Cristo é o mistério de Cristo. Os irmãos não decoraram ainda isso? Você está vendo por que o irmão não precisa repetir? Porque nós ainda não aprendemos. Então essa aula aqui, falando desse avião, o que é a fuselagem? Qual o livro que representa? O livro de Gálatas. E as duas asas? Cristo é a igreja, né? Você percebe, irmãos, a necessidade de estar repetindo? Nós ainda não aprendemos. A Rafaela, quando era pequenininha, quando ela ia mexer alguma coisa, eu olhava para ela e falava: Rafaela, não pode. No outro dia, ela estava lá mexendo de novo. Eu falava para ela, aí daquela vez eu chegava e batia na mãozinha dela: Rafaela, não pode. O objeto continuou no lugar. No terceiro dia, está lá a Rafaela mexendo no objeto. Filha, não pode. O papai já não falou que não pode? Não pode mexer aí. Então você percebe, o Senhor ele está usando o irmão Dong, embora já avançado de idade, ainda está nos ajudando. Amém. Ainda está nos ajudando. E essa semana ainda continua falando desses livros. Ou seja, talvez ainda nós não tocamos na realidade que é isso para nós. Eu queria ler com os irmãos, junto com os irmãos, o alimento diário da página 73, o último parágrafo, que vai entrar um pouco no assunto da fé, que é o encargo que eu tenho essa semana para compartilhar com os irmãos. Quem tem o alimento diário? Levanta a mão. Amém. Quem não tem, junta com o vizinho aí, vamos tentar ler. Alimento diário, página 73, último parágrafo, onde fala em sua epístola aos Gálatas. Podemos ler? Vamos ler juntos também? Em sua epístola aos Gálatas, Paulo os repreende ao ponto de chamá-los de insensatos, pois estavam vivendo sobre o jugo da obra da lei. Pregação da fé. Precisamos sempre trazer à memória que fomos salvos pela graça mediante a fé, não por nosso mérito, mas gratuitamente como dom de Deus, para que ninguém se glorie. Todas as promessas e bênçãos de Deus vêm à nossa fé. Amém. Elas não vêm por nossas obras, porque nunca conseguiríamos fazer a suficiente para merecê-las. A Bíblia menciona a palavra fé 243 vezes, apenas 17 a menos que a palavra amor. Por isso, devemos usar a fé, pois sem ela nenhuma boa obra. Amém. Além disso, sem fé é impossível
agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e se torne galardoador dos que o buscam. Aleluia. Paulo também disse que não andamos pelo que vemos, e sim por fé. Quão importante é a fé em nossa vida cristã. Aleluia. Esse é o encargo dessa semana, irmãos, de hoje, né? Dar uma introdução com respeito à fé. Mas afinal de contas, o que é fé? Ao longo do semestre, ou seja, ao longo dos anos, desde que eu me encontro como cristão na vida da igreja, nós ouvimos dizer que a fé, ela é o conteúdo da economia neotestamentária de Deus, não é isso? Vocês não conseguem entender fé assim? É fácil entender? Um pouco abstrato, não é? Claro que a fé é o conteúdo da economia de Deus, mas para a gente entender melhor essa questão de fé, a gente vai lembrar de Hebreus 11. É um versículo também muito conhecido entre nós. O que diz esse versículo? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Ficou ainda claro para os irmãos o que é fé? Eu acredito que ainda não. Tem uma versão interessante que é a NVI, Nova Versão Internacional. Esse versículo fala assim, os irmãos prestem bastante atenção. A fé é a certeza que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que os antigos conseguiram a aprovação de Deus, e pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. E aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. A pergunta é, você pode ver que a gente várias vezes repete aqui o versículo, coisas, aquilo, coisas. Sobre o que, irmãos, o que é essas coisas? Individualmente falando, o que os irmãos esperam? Fé é a certeza de coisas que se esperam. Ou seja, eu espero alguma coisa. Eu espero, por exemplo, ser arrebatado, vivo. Amém. Eu espero, por exemplo, reinar com Cristo. Amém. É uma esperança. Sim, é uma esperança. Embora a gente não vê nada, mas é uma esperança. E o versículo continua falando que a convicção de fatos que não se vê. Ora, irmãos, Jesus existiu, não existiu? É um fato. Só que eu não vejo isso, mas a minha fé me leva a crer que é verdade. Ou seja, a gente precisa pegar a fé, irmãos, e colocar ela na prática, para nós entendermos realmente o que é fé. Amém? Eu ouso dizer, irmãos, que hoje dificilmente nós conseguimos viver sem fé. A fé é a base do crente. Irmão, nós sem fé não somos nada. O Sérgio mandou um versículo hoje para mim que eu achei interessante. Romanos 8, versículo 24 e 25. Esse versículo eu queria que os irmãos lessem junto comigo. Vamos ler esse versículo com muita fé. É Romanos 8, 24 e 25. As irmãs leiam 24 e os irmãos leiam 25. Aleluia. Amém? Amém. Primeiro as irmãs. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois que alguém vê como espera. Os irmãos agora. Mas esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Vamos orar, ler o versículo 24? Amém. Vamos ficar de pé e orar esse versículo? Por quê? Junto com os irmãos? Amém. Porque Amém. esperança. Amém. Aleluia. Sim, amém.
na esperança. Amém. Senhor Jesus, aleluia. Porque na esperança fomos salvos. Amém. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Outro versículo que eu quero ler com os irmãos, 1 Pedro 1:20. Amém. Senhor Jesus, as irmãs lêem o 20 e os irmãos o 21. Amém. Conhecido antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, Que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Aleluia. Irmãos, a nossa fé e esperança, elas estão em Deus. Amém. Amém. Fala para o irmão que está do seu lado. Nossa fé e esperança está em Deus. Amém. Aleluia. A nossa esperança está em Deus. Amém. Amém. A nossa esperança está em Deus. Não apoie, irmão, sua esperança em coisas terrenas, em coisas que nós possamos ver. Irmãos, nós precisamos exercitar nossa fé, irmãos. Precisamos exercitar nossa fé a tal ponto, irmãos, de nós trazermos Deus para perto de nós. O Senhor precisa nos abençoar, irmãos. Tem misericórdia de nós. A nossa fé ainda é muito pequena. E a gente, no passado, não muito distante, a gente ouviu falar também que a fé, ela tem duas características interessantes. A fé objetiva e fé subjetiva. Os irmãos lembram disso? Fé objetiva e fé subjetiva. O que significa isso? Lembra que o irmão deu um exemplozinho da máquina fotográfica? Quando você tira uma foto, aquela foto é como se fosse a fé objetiva. Quando ela entra para dentro da máquina e sai a impressão, é a fé subjetiva. Ou seja, a fé objetiva, ela precisa ser trabalhada dentro de nós para ser formada a fé subjetiva. Não é isso? Ou estou errado? Olha só, que interessante, na minha diária. A fé objetiva é dispensada a nós, isto é, infundida em nossa fé subjetiva e tornando-se parte de nós. Nós devemos buscar isso no Espírito para que se torne nossa realidade. Amém. Essa palavra é muito interessante, irmãos. Nós só vamos entender a fé na prática, tendo experiências de fé. Porque é muito fácil, irmãos, a gente chegar aqui e ler Hebreus 11 para os irmãos. A fé é a certeza de coisa que se espera, a convicção de fato que não se vê. Muito bom, mas nós temos experienciado a fé? Temos experienciado a fé? Por exemplo, os irmãos me permitem dar o exemplo da instância. Nós sabemos a situação da instância. Nós temos que orar, irmãos. Sim, amém. E não duvidar. Verdade. E não duvidar. Se você ora e duvida, perdeu a bênção. Eu vou contar um exemplo para os irmãos da minha mãe. Eu não gosto muito de falar isso, porque me lembra assim coisas um pouco negativas, mas é um exemplo de fé que eu vou dar para os irmãos. Eu tive um irmão que morreu com 28 anos, ele morreu com HIV. E minha mãe tinha recebido um valor que era para comprar o remédio para ele. Os irmãos sabem que essa doença você vive tomando um tal de um coquetel, né? Para você se manter em pé. E o Senhor tocou no coração da minha mãe falando para ela o seguinte: oferta esse dinheiro.
Irmãos, isso é um fato real. Eu vi com os meus próprios olhos. Sou testemunha fiel disso. Minha mãe foi para dentro de casa, irmãos, orar. Como que pode? Senhor, eu só tenho esse dinheiro para comprar o remédio, Senhor. Se eu não comprar o remédio do meu filho, ele vai ficar pior. O Senhor falou para ela: oferta essa quantia. Eu não tive ainda essa experiência de fé. Minha mãe foi para a reunião, pegou aquele dinheiro, um monte de dinheiro, com moeda e tudo, colocou num envelope e ofertou esse dinheiro. E veio para casa, irmãos. Eu estava presente na sala quando eu vi essa cena. Os irmãos bateram na porta de casa. E falou para ela: irmã, os irmãos mandaram essa oferta para a irmã. Sabe qual a quantia que estava dentro do envelope? A mesma quantia. Minha mãe chorava, irmãos. Não sabia o que fazer. Minha mãe chorava, irmãos. Desesperada. Dobrou o joelho e começou a orar, agradecendo ao Senhor. Isso é um ato de fé. Amém. Aleluia. Os irmãos percebem? Isso é um ato de fé. Pergunto eu: será que, Senhor, eu teria, Senhor, essa ousadia de ter um único dinheiro para comprar um remédio para minha filha com uma doença grave, e eu pegar essa quantia e ofertar, irmãos? Isso é fé ou não é fé? Puxa. Agora, eu poderia estar inventando isso, mas a minha esposa testemunha. Eu vi com os meus próprios olhos, irmãos. E eu contei o dinheiro junto com ela. Minha mãe, quando abriu o saco, ela tremia, irmãos. Moeda por moeda, a mesma quantia. Ó Senhor. E quando a gente fala de fé, a gente logo lembra de Abraão, não é? Abraão é o pai da fé. Onde está isso? Romanos 4,11 fala assim, Romanos 4,11 nos mostra que Abraão é considerado o pai da fé. O pai da fé. Senhor Jesus. Os irmãos podem ler para mim? 4,11. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, e teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Aí fala, né? Pai daqueles que creem. No original, essa palavra é fé, né? Pai da fé. Então, irmãos, Abraão, ele teve várias experiências. Mas eu acho que aquela experiência de Isaac foi que denominou Abraão como sendo o pai da fé. O Senhor prometeu a Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, irmãos. Eu queria ler junto com os irmãos. Os irmãos abram a Bíblia em Gênesis. Vamos ler bastante versículo hoje, tá, irmãos? Amém. Preciso da ajuda dos irmãos. Aleluia. Para ler junto comigo, amém? Amém. Gênesis 12, de 1 ao 3. Amém. Vamos ler Espírito Forte? Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Que te farei uma grande nação, e te abençoarei, e que te engrandecerei no nome. Aleluia. Se tu uma bênção. Se tu uma bênção. Então nós vemos aqui, irmãos, que Deus, Ele prometeu uma descendência a Abraão, né? E através dessa descendência, Ele abençoaria as demais nações. Ou seja, através da descendência de Abraão, a nação que viesse seria abençoada. Agora, irmãos, como que Abraão, a geração de Abraão ia ser uma geração, né, de bênção se ele não tinha filho? Ele até questiona o Senhor no capítulo 15 de Gênesis, falando para o Senhor sobre isso. Senhor, eu não tenho
um herdeiro. Eu não tenho um herdeiro. Será o Damasceno, Eliezer, que mora em minha casa, que vai ser esse herdeiro? Você falou, não. Não é esse o herdeiro. O herdeiro vai ser gerado de ti. Ou seja, mas Abraão, ele tinha Ismael, que foi fruto de precipitação. Né? O significado da palavra Ismael é fruto do esforço da carne. Ou seja, irmãos, Deus, ele não precisa da sua ajuda. Deus, ele não precisa do seu esforço humano para fazer alguma coisa. Então Deus, ele não aceitou Ismael, embora seja filho de Abraão, mas não era filho de Abraão com Sara. Irmãos, e isso, qual foi a consequência? A gente sabe que tudo tem uma consequência. Embora Abraão seja o pai da fé, ele também cometeu algumas falhas, mas ele não deixou de ser o pai da fé, né? Então, irmãos, essa experiência de ter esse filho, Ismael, né, do esforço humano, ou seja, você olha para a idade de Abraão com 86 anos, e a idade da sua esposa também já de idade avançada. Como ter um filho com idade tão avançada? Ou seja, duvidaram da bênção. E o que aconteceu? Ficou 13 anos sem a presença de Deus, irmão. Parece que Deus se irritou com isso, né, irmão? Parece que Deus durante 13 anos falou, ó, não gostou da atitude, irmão, deles. Porque Deus havia prometido para Abraão que daria a ele uma descendência. Só que o fruto de precipitação levou eles a ter Ismael. Irmão, só para vocês terem uma ideia, o Mohamed não está aqui, dá para eu falar. Eu quero só fazer uma observação, que a consequência desse filho, irmãos, gerou tanta complicação. Uma observação que eu fiz, uma anotação de uma Bíblia, não lembro agora qual versão que ela fala assim, ó, a religião, na realidade Ismael, ele deu origem à nação árabe, e Isaac, ele deu origem à nação judaica. Por isso que hoje, irmãos, existe essa guerra no Oriente Médio. É fruto desse filho Ismael. Olha só que interessante, irmão. A religião do Islã, a qual a maioria dos árabes é aderente, tornou essa hostilidade mais profunda. O Alcorão contém instruções, de certa forma, contraditórias para com os muçulmanos em relação aos judeus. Em certo ponto, ele instruiu os muçulmanos a tratar os judeus como irmãos, mas em outro ponto, ordena que os muçulmanos ataquem os judeus que se recusam a se converter ao Islã. O Alcorão também introduz um conflito, ou seja, o Alcorão fala que Ismael era o filho o herdeiro de Abraão, mas a Bíblia diz que não. A Bíblia fala que é Isaac, que é o descendente e o herdeiro de Abraão. Irmãos, por isso, essa guerra infinita aí no Oriente Médio, por causa de uma consequência. A gente, irmãos, eu tenho assim, eu ganhei para mim essa semana. Senhor, eu preciso aumentar a minha fé, Senhor. Minha fé é tão pequena. Às vezes, o que acontece, irmãos? Eu e minha família, nós estamos orando por uma certa coisa que nós estamos pedindo ao Senhor. E esses dias eu fui exortado pela minha filha. Eu falei para ela, filha, se isso acontecer, ela falou, pai, se. Você não já orou? Nós não oramos juntos, pai? O Senhor já não respondeu? Aí você vem falar para mim que se. Ela saiu empurrada para dentro do quarto. Aí eu falei, Senhor Jesus, perdi a bênção. Irmão, não duvide, né? Nós temos que aprender, irmãos, que a fé é um exercício. Ou seja, eu tenho algo para conquistar. Aí eu levo diante do Senhor. Senhor, né? Me ajuda, Senhor, nesse encargo, Senhor, e tal. Aí você sentiu paz interior.
daqui a pouco você está falando ao contrário daquilo que você orou. Não, mas se caso isso acontecer, ou se acontecer dessa forma, puxa vida, mas você já orou ao Senhor. Então, irmãos, a gente não crê. Na realidade, nós não cremos. Não é? Quão difícil é a nossa vida, irmãos. Como a nossa vida seria melhor se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, pelo menos. Os irmãos têm provado de bênção? Os irmãos têm provado de bênção? Amém. O Senhor tem abençoado os irmãos? Amém. Continua sendo fiel, irmãos. Isso aí. Continua sendo fiel. Neon ainda insiste em falar para os irmãos: vamos orar pela instância, irmãos. Vamos orar pela instância. Aqui é a nossa casa, irmãos. Ou seja, se isso aqui não estiver bem, como vai ser nossa vida aqui? Como vai ser nossas reuniões aqui? Não é? Então nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, abençoa, Senhor. Amém. A instância. Senhor, abençoa, porque a instância, através da instância, os irmãos também trabalham aqui. Ou seja, as famílias precisam disso aqui também. Amém. Não é, irmãos? É algo que sustenta os irmãos. Então, mais do que nunca, os irmãos precisam dobrar o joelho. Talvez o Senhor está pronto para dar a bênção, mas está faltando oração. Não estou dizendo que está faltando oração, viu, irmãos? Não é isso. Estou dando só um exemplo. Precisamos dobrar nosso joelho. Amém. Fazer uma campanha de oração. Senhor, abençoa, Senhor, Amém. abençoa. E ao ponto de nós levantarmos e cremos. Amém. Aleluia, o Senhor vai abençoar. Amém. O Senhor vai abençoar. O Senhor já está abençoando. Às vezes, irmãos, por exemplo, eu estava pensando esses dias, o terreno que nós queremos comprar. O irmão Jonas foi bastante ousado, né? Na semana, bastante fé. Daqui 1 ano e meio, nós vamos inaugurar esse local de reunião. Amém. Irmãos, isso é fé. É substantificação das coisas que não se veem. Olha só, irmãos. É fé. Mas, irmão Jonas, não titubia. Não duvide. Vai acontecer isso. Nós vamos estar na cidade dia 20, quanto de agosto? Dia 27 de agosto de 2017. Os irmãos creem nisso? Amém. Não duvide da bênção. Agora, a gente tem vários exemplos no Velho Testamento, exemplos de fé. Não é só Abraão, né? Noé foi um exemplo de fé. Sim. Como é que pode um homem, numa situação daquela, construir uma arca daquele tamanho? O que moveu ele? Fé. Noé, faça isso. Amém, Senhor. Vamos fazer. E no dia que teve que vir o dilúvio, veio e a arca estava pronta. Imagine se ele duvidasse. Morrer afogado. Imagina ficar 100 anos construindo uma árvore. Isso é fé. 100 anos ali. Mas será que é isso mesmo? Senhor, já passou tanto tempo e nada de água. Nem um pingo de chuva. Irmãos, você vê, não é só Abraão, Noé também, irmãos, teve fé. Imagine a família dele. Meu pai deve estar. Que isso, pai? Para com isso. Né? Não sei o que aconteceu ali nessa esfera familiar, mas eu sei que ele, como autoridade ali do lar dele, ele foi fiel. Amém. Construiu a arca. Moisés também foi, irmãos. Aguentar aquele povo no deserto, né? Com tanta intriga. Moisés foi um homem de fé. Moisés até brigava com Deus por causa do povo. Fé. Agora tem alguns exemplos no Novo Testamento que me chamam muita atenção com respeito a isso, irmão. No Novo Testamento nós temos N versículos que nos encorajam com a questão da fé. Mas tem uma passagem que é a mulher do fluxo de sangue. Todos nós conhecemos essa passagem, né? Mas o que me chama a atenção, irmãos, os irmãos prestem atenção, embora os irmãos já saibam, mas atente para algo espiritual. Irmãos, Jesus estava passando, um monte de gente estava seguindo ele. No capítulo 5, versículo 26, irmãos, se quiser acompanhar. Imagine só, Jesus estava passando ali, irmãos, e os discípulos estavam com ele, e estava uma multidão com ele. Mas ele percebeu que alguém tocou ele. Como pode, irmãos? Tanta gente tocando nele? Uma única pessoa, uma única mulher. Irmãos, imagine 12 anos com fluxo de sangue. Quanto sangue essa mulher não perdeu? Já era para ter morrido.
Mas o que moveu essa mulher, irmãos, foi um ato de fé. Eu vou lá, eu vou tocar nele que eu vou ser curada. E ela foi fiel, irmãos, foi lá, olha só. E no versículo, quer ver só? Não, é Mateus 5,26. Aí diz assim, é o versículo 28. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Versículo 29. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada de seu flagelo. Irmãos, ao versículo 30, que interessante. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra virtude. Em outras versões, dele saiu o poder. Virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Como, irmãos? Se a gente ficar humanamente falando, irmãos, nós não vamos entender essa passagem. Como que tem mais de 100 pessoas tocando nele, ele percebe que alguém me tocou? Alguém me tocou. Irmãos, isso foi um ato de fé dessa mulher. Foi um ato de fé ou não foi um ato de fé? Se eu tocar em Jesus, eu vou ser curada. Olha só o versículo 31. Respondeu-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Está todo mundo te tocando, ó. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então, irmãos, a mulher atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ele disse: filha, a tua fé te salvou. Isso não é um ato de fé, irmãos? Imagine, irmãos, uma multidão passando, e aquela mulher viu Jesus. Aquela era a única oportunidade que ela tinha. Ela não jogou fora aquela oportunidade, irmãos. Ela foi lá e... eu não sei, já procurei algumas versões, se ela tocou na ola. Algumas versões falam que ela tocou no braço. Então isso não vem ao caso. Mas o grande efeito é que ela tocou em Jesus e foi curada. Ou seja, irmãos, foi a fé que curou aquela mulher. Outra passagem interessante é a cura da filha de Jairo. Essa passagem também é muito interessante, irmãos. A partir do capítulo 9, 18, 23, eu vou ler para os irmãos, fala assim, ó: enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riram-se dele. Mas afastando-se o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e a menina se levantou. Aquele, irmãos, o pai dela, também foi um ato de fé. Ela foi até Jesus, ele foi até Jesus, pedindo que o Senhor curasse. Agora, uma passagem mais tremenda ainda, irmãos, é a cura do criado de um centurião. Os irmãos lembram? Irmão, esse homem, ele chegou em Jesus e pediu que Jesus curasse o rapaz. Mas, irmãos, esse é o maior exemplo de fé que eu já vi na Bíblia. Ele convidou Jesus, né? O Senhor se convidou a entrar na casa dele. Ele falou: não sou digno que entre na minha casa, basta o Senhor dizer daqui mesmo. Manda só uma ordem daqui. Manda só uma ordem, Senhor. Irmãos, olha aqui o que o Senhor falou. Fala o endereço. Senhor Jesus, é Mateus 8, 5. Eu vou ler a partir do versículo 10, fala assim: ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiram: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Ou seja,
Ele se virou para os discípulos deles ali, deve ter falado para ele: está vendo? Eu ainda não vi tamanha fé de vocês que está do meu lado. Esse homem apenas falou: não precisa ir lá, basta o Senhor dar uma palavra daqui, que ele vai ser curado. Irmãos, eu não sei, mas minha fé não chega até isso, irmão. Minha fé não chega até isso. Mas nós precisamos exercitar nossa fé, irmãos. Essas bênçãos espirituais, que é o título dessa mensagem, elas só vão chegar até nós quando nós começamos a exercitar nossa fé. Amém. Senão não vai ter bênção, irmão. Precisamos, com o espírito forte, irmão, estar exercitando a nossa fé. Pedir com fé. Nós temos que pedir com fé. Eu oro, Senhor, eu queria ter tanto uma experiência daquela que a minha mãe teve, Senhor. Puxa vida. Mas às vezes o Senhor te dá a oportunidade. Mas quando se mexe com o dinheiro, irmãos, o negócio é mais embaixo. É por isso que muitas vezes nós não somos abençoados. É por isso, irmãos, que muitas vezes nós não somos abençoados. O Senhor fala em Mateus, que fala assim: aonde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Pergunto para os irmãos: aonde está o seu tesouro? No banco? Não precisa nem falar onde está o seu coração. Aonde está o teu tesouro? Olha o versículo: aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o teu coração. Onde está o seu tesouro? Guardadinho no banco? Lá está o seu coração. Então a gente precisa desprender, irmãos. Eu falo isso para os irmãos, mas para mim também. Nós precisamos desprender. Desprender das coisas materiais, irmãos. E ser fiel ao Senhor. Que o Senhor com certeza vai nos abençoar, irmãos. Peça para o Senhor para ter uma dessas experiências. Senhor, me dá uma experiência daquelas ali, Senhor. Na minha vida, Senhor. E o Senhor fala, né, irmãos? O irmão falou na mensagem, no comentário que o irmão estava compartilhando, acho que na semana retrasada, que nós precisamos provar Deus. O Senhor fala: provai-me nisso e verás como eu vou te abençoar. Irmãos, prova Deus. Prova Deus. Então, irmãos, é isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Amém. A mensagem é muito extensa. O Sérgio amanhã vai continuar a mensagem falando sobre esses livros que são o coração da Bíblia, né? O coração dos escritos de Paulo. Nós precisamos ficar muito atentos, irmãos, que agora nós entramos no livro de Efésios. Sim. E nós lemos a leitura da Bíblia. Que bênção! Nós lemos os 6 capítulos. Amém. Meia hora. Meia hora, irmão, que gostoso, né? Fizemos uma rodinha e cada um leu um pouco. Nós lemos todo o livro de Efésios. Irmão, e que riqueza o livro de Efésios. Que bênção, irmãos, o livro de Efésios. Só que a gente precisa sair do capítulo 1, 2, 3. Só bênção espiritual, as coisas celestiais, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos entrar no capítulo 4. Paulo se mostra ali como prisioneiro. Eu, como prisioneiro. Nós vamos baixar, irmão, descer um pouco do nível e estar aqui, ó, na esfera da prática. Amém. Nem aí vai falar andar na graça, andar na luz, andar na verdade. Isso aí o Sérgio nos ajuda amanhã. Amém. Jesus é o Senhor. Os irmãos vão compartilhar em grupo, é isso? Amém. Aleluia. Vamos ruminar essa mensagem? Amém. 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 Nossa, Senhor Jesus.